Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Uzi Minas, Uzi 5, pregão desta quarta-feira, dia 7 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado no canal. Vamos aqui falar então da Uzi Minas. O foco de falar aqui da Uzi Minas é fazer uma avaliação geral do papel, usando a análise técnica, que é minha especialização. Então falar de prazo mais longo de investimento, longo prazo até o curto prazo, passando por diferentes prazos operacionais como gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário, ou seja, do longo prazo até o curtíssimo a curto prazo, que é do gráfico diário. Antes de começar essa análise especial, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui. Eu agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo gráfico anual da Uzi Minas. Tínhamos aqui um cenário um pouco mais negativo, caiu, 2008, vai lá, subiu, caiu, sobe de novo, cai novamente, ou seja, sequência para baixo. Último recuo descendente, topo descendente aqui. O mercado vai lá, sobe, continua gerando o quê? Um topo descendente, que foi isso aqui no ano passado, 2020. Só que no mesmo ano reverteu para cima e já gerou um sinal positivo, um pivô de alta. O que isso faz? Faz com que o ativo esteja dentro de uma tendência de alta de longo prazo, no gráfico anual. Então quebrou essa sequência aqui negativa que tinha, vou colocar até em uma linha vermelha, quebrou essa sequência negativa e criou um viés positivo para a ação. Porque essa linha de tendência aqui de baixa foi respeitada aqui como suporte quando o preço bateu, e voltou aqui para cima, gerando um sinal de alta, já se sustentando acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Agora testa uma zona de resistência muito importante. Já testou, né? Está em 19,83 aqui agora, o papel cotado, a região de resistência por volta dos 22,40. Bateu lá e está perdendo um pouco de força. E a gente precisa ver como é que chegou aqui nesse patamar para estar perdendo força. Por quê? Faz sentido? Está perdendo força? Eu vou falar disso mais ali olhando para um gráfico mensal. Mas antes de falar do gráfico mensal, lembrando, anual, tendência de alta, alinhado para cima, dentro de uma tendência de alta, a gente está tentando pegar o quê? Um movimento maior de subida aí. E se eu comparar aqui, que daqui para cá a gente teve um movimento de subida ali de uns 10 anos, aqui também é um movimento de 8 anos, a expectativa, que aqui a gente está no processo aí de 5 para 6 anos, a gente está numa expectativa de poder ter mais anos aqui com nova máxima, podendo até superar a máxima histórica lá nos R$ 40,04. Nossa, Dalton, então pode dobrar aqui o valor? Pode, isso pode acontecer. Quem já fez essa superação da máxima histórica dentro do setor foi CSNA3, GGBR4 e a Uzi Minas está dentro desse setor. Não que ela tenha a obrigação de fazer a mesma coisa, mas o sinal aqui é para cima. Então a gente precisa o quê? Dentro desse contexto, olhar o papel com carinho na questão de compra de prazo maior. Dá para comprar aqui? Até dá, numa zona de resistência. Colocaria menos capital, tá gerando sinalização de correção que eu vou comentar em prazos menores, que aí em cima de nível de suporte a gente já aloca mais capital no papel. Gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, pegando aqui ó, esse pivôzão de alta, resumidamente seria isso aqui. E aí pegando o pivô de alta e fazendo projeção de alta em cima desse pivô, deixa eu só colocar aqui o gráfico um pouquinho para cima. Isso. E aqui colocar a projeção de alta, que usando o Fibonacci para projeção de alta, temos uma primeira projeção em 20,63 que já houve um fechamento até acima dela, que cria uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Aqui tem resistência? Tem uma resistência ali por volta dos 24,20, lembra lá daquele valor lá do gráfico que eu comentei até aqui no gráfico, vou botar o gráfico anual aqui agora. Comentei um valor lá dos 22,40, ali é 24,20, então tem aqui essa resistência testada e tem essa resistência aqui, que foi testada agora também no gráfico quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço da Uzi Minas durante 80 pregões, 80 dias úteis, que aí representa algo próximo aí do quadrimestre. Então dessa tendência de alta, a expectativa ainda é para cima? Se a tendência é de alta, a expectativa aqui, mesmo que aconteça algo aqui, ainda expectativa maior de alta. Só que chegou numa zona de resistência.
e começou a perder força. Onde é que a gente pode buscar aqui pontos de suporte dentro desse último movimento de subida, falando de correções um pouco mais fortes? O principal suporte pelo Fibonacci, na retração de Fibonacci, está aqui na faixa ali dos R$12, onde está a média móvel 13 pesos em 12,35. Aqui nessa periodicidade, se eu falar assim, não, vou aguardar uma correção num ponto de suporte mais relevante, seria aqui olhando para o Fibonacci na faixa dos 11,88, R$12. Só que antes há um topo aqui anterior na casa dos R$14. Então também é outro nível para ser avaliado, R$14. Tem esse topo aqui um pouco mais acima, mais a região ali dos 11,88. Junto com a média móvel 3 períodos. São pontos de suporte. A gente logicamente que vai olhar por um prazo menor como um gráfico mensal. Quadrimestral, tendência de alta com projeção de alta para onde? Depois dos 20 ali, eu vou pegar aqui a projeção de alta que vai beirar lá os 60 pila, R$60. E aí eu pego aqui, se projetar lá, R$ 59,47, que significa dizer a expectativa de poder romper a máxima histórica que está localizada nos R$ 40,04. Então, desafio que pode trazer correção, que já está trazendo essa correção, foi onde bateu o preço, aqui nessa região de topo, mais a região de bastante teste de 4 anos ali do gráfico anual. No gráfico, traçando aqui, colocando o 80D aqui do lado de cá e indo agora para o gráfico mensal, tem o que aqui no gráfico mensal? Um sinal de correção. Como é que o preço chegou lá na zona de resistência dos 22,40, 24,20, que são resistências do gráfico quadrimestral e do gráfico anual? Como é que ele chegou no gráfico mensal? Depois de um longo movimento de subida. Então aumenta-se a chance de se ter ou uma correção no tempo, que é um movimento lateral, alguns meses andando de lado, ou uma correção no preço, que seriam alguns meses fazendo um movimento para baixo. Independente de do que vai acontecer, o cenário é mais para olhar o que? Caiu, chegou próximo da média ali, ou batendo na média, girou fundo ascendente. O que é o fundo ascendente? A superação da máxima do mês anterior. Esse primeiro sinal é esse. Segundo sinal, um fechamento acima da máxima do mês anterior. Isso reforçaria a chance de comprar a ação com stop aqui, tentando pegar algo para cima. Comprar ele aqui agora está mais próximo da resistência, por isso que eu mencionei, menos capital, pois pode dar uma lateralizada durante um certo tempo. Se continuar subindo, você pelo menos já tem algum capital posicionado no papel. Para quem está pensando numa operação de prazo maior, de ficar posicionado aí no longo prazo, olhando principalmente quadrimestral, de ficar alguns quadrimestres posicionados, ou seja, mais de um ano posicionado. É uma estratégia que você vai buscando uma entrada pequena quando você está muito próximo da resistência e uma entrada um pouquinho maior quando você está em cima de níveis de suportes importantes. E qual um suporte aqui um pouco mais relevante no gráfico mensal? A média móvel exponencial de 3 períodos na faixa dos R$ 15,80. Eu vou vir para o gráfico semanal para a gente olhar essa região aqui onde o preço chegou aqui em cima, voltou a cair, que isso aqui tende a funcionar como um patamar também de suporte, que aí seria aqui em torno dos 17,21 que a gente vai chegar lá no gráfico semanal, que é esse aqui, ó. Vou deixar o mensal do lado de cá. Gráfico semanal, qual o ponto de suporte aqui? O primeiro está aqui, ó, que já foi testado. Região dos R$ 17,68, por volta de 17,70. Aqui, ó, testou e gerou um sinal de alta. Então, o viés aqui no gráfico semanal, a tendência é de alta também. Assim como no gráfico mensal a tendência é de alta, aqui também a tendência é de alta. Está com expectativa de ter algo para cima. Eu esperaria algo que venha aqui para romper direto? Não. Por quê? Porque o mensal tem aquela sinalização de baixa, um sinal de topo, perda da mínima do candle anterior, após ter testado uma zona de resistência importante do gráfico anual e do gráfico quadrimestral. E isso depois de ter tido todo esse movimento de valorização aqui da mínima, lá da pandemia até aqui, 551% de valorização. É normal o papel ter algum processo de correção após 550% de valorização em 14 meses. Se ficar aqui enrolado, estaria tudo certo em relação à tendência, não mudaria a questão da tendência ainda. Por isso que é um foco maior de buscar a operação de compra nessa ação pensando no prazo maior. Pouco capital aqui, muito próximo da resistência, e quanto mais se distanciar da região dos 22,40, 24 e 20, melhor para se buscar essa entrada com melhor relação de retorno, ou seja, ampliar a compra em cima do papel. Aqui na tendência, no gráfico semanal, tendência, como já disse, é de alta, bateu no suporte, gerou sinal de alta, é uma das alternativas para quem já está comprado no curto a médio prazo, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado.
o stop ficaria aqui embaixo dessa região. Ou se gerar um topo descendente, fechamento para baixo da média e gerar a nova mínima na semana seguinte. Seria um sinal de saída de uma posição comprada, porque topo descendente significa dizer o quê? Mudança da tendência de alta para uma tendência indefinida. Ela retoma a tendência de baixa se fizer algo assim. Ó. Retomaria a tendência de baixa, ou seja, perder os 17,52, que é onde ficaria o stop na operação de curto a médio prazo, em R$ 17,51. Então a ação também alinhada para cima, pegando todo o processo aí de retorno do preço em cima desse movimento de subida, fazendo projeção de expectativa de alta desse movimento, que é, ou seja, eu não tenho uma expectativa de poder romper direto esse patamar, de poder ter até um movimento de subida, mas que sendo otimista lá para os 22,93, que seria a projeção de alta, a primeira projeção de alta desse movimento de subida, uma parte dele 61,8%, projetada a partir dos 17,52. Então 22,93 seria o ponto de objetivo inicial desse movimento de subida, não que é um alvo que é a certeza que vai bater, mas assim, sendo otimista, seria isso aí para alcançar o preço da Uzi Minas. Por quê? Por conta da expectativa de ter correção pelo gráfico mensal, uma correção um pouquinho maior. No gráfico diário, a tendência foi retomada para alta. Tinha aqui um bom ponto de desafio, de resistência, que é essa região que fez 1, 2, 3, 4 testes. Chegou aqui, bateu como resistência, ficou respeitando, lateralizou aqui, vou colocar em azul, ficou aqui de forma lateral e depois rompeu para cima, mas não conseguiu fechar acima. Tentando ficar acima, agora veio aqui, testou já como suporte e gerou um sinal de alta. Inclusive a gente abriu uma compra no pregão de hoje de swing trade, na expectativa de pegar um pedaço do movimento de subida do gráfico semanal através de um novo movimento de alta do gráfico diário. Reforça a expectativa de subida de curtíssimo a curto prazo se ocorrer a superação da máxima aqui dos R$ 20,18, da máxima deste dia. Isso reforça um pouco mais a tendência de alta. Tem uma resistência aqui imediata na faixa dos R$ 20,15. Depois disso, aqui ó, tem essa região 20,15 e depois em R$ 20,53. Então são os níveis de resistência que essa ação tem, contabilizando logicamente essa máxima aqui. Se fizer isso, reforça um pouco mais a chance dessa operação que a gente abriu no dia de hoje dar certo. Stop aí ficando mais para baixo. O fato que para ela mudar a expectativa dela de subida, ela teria que fazer o quê? Isso aqui. A expectativa de... Deixa eu só colocar de novo aqui, ficou um R. Vou botar aqui a expectativa de subida, para ela mudar. De novo, se não quero isso, eu quero isso aqui. Ela teria que perder essa mínima aqui. Gerar o quê? Um pivôzinho de baixo ou um topo duplo. Então, não seria legal para curto prazo e nem para o gráfico semanal um retorno do preço para baixo dos 19,09. Que é nem aqui para baixo dessa região que ela era uma resistência e agora ela está se sustentando acima, uma região ali por volta dos 14,40, 14 não, 19,40, voltasse para baixo desse patamar já não seria bom. Então é que ela fique aqui acima da média móvel, das duas médias, né? Principalmente a média móvel exponencial 13 períodos, e dê sequência o seu movimento de subida para cima dos R$20, que ainda é um desafio, um número redondo para ação nos R$20 a R$20,15. Primeira região desafio e o ponto mais alto desafio de R$20,53. Acima disso, resistência lá na faixa dos 21,72 e 21,30, 21,70. Então, papel de maneira geral, curto prazo, tendência de alta, médio prazo, tendência de alta, longo prazo, tendência de alta, está alinhado para cima. Só que como o longo prazo chegou num patamar importante de resistência depois de um longo movimento de subida no gráfico mensal, aumentou a chance de se ter correção no tempo, movimento de lado no mensal, ou no preço, movimento para baixo. Isso deteriora a expectativa de curto a médio prazo e de curtíssimo a curto prazo, ou seja, de não esperar tanto para cima. Qual o nível de resistência mais relevante aqui no gráfico semanal? Lá na faixa dos 23,13 até os 24,35. Então, olho vivo aí nessa zona de resistência, que é um ponto, chegando com mais otimismo ainda de subida. Aqui é um ponto importante de possível realização de lucro ou de encurtar o stop de uma posição comprada. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima análise.